Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. Na última terça-feira, 18, o Vasco enfrentou o União Rondonópolis pela terceira fase da Copa do Brasil e garantiu sua classificação para a próxima etapa com uma vitória por 3-0. A equipe cruzmaltina, mesmo com um jogo repleto de dificuldades, soube se impor e avançou sem maiores sustos. No entanto, o caminho para esse triunfo não foi nada fácil. O primeiro tempo foi um verdadeiro teste para a equipe de Fábio Carille, que se viu com poucas alternativas para furar a defesa adversária. Embora tenha criado boas chances, o Vasco não conseguiu concretizá-las, o que gerou um clima de ansiedade em campo. Somente no início da segunda etapa, após um pênalti convertido por Vegetti, o time conseguiu abrir o placar e dar início ao controle da partida. O atacante argentino, em entrevista após o jogo, falou sobre a dificuldade de enfrentar equipes tecnicamente inferiores, mas que entram em campo com uma motivação extra para surpreender. Foi um jogo muito traiçoeiro, pois enfrentar times menores é sempre complicado. A pressão é maior, e temos que controlar a partida o tempo todo para garantir a vitória, disse Vegetti, ressaltando a complexidade desses duelos, que frequentemente acabam desafiando as grandes equipes a superarem não só os adversários, mas também as expectativas externas. A vitória, portanto, teve um sabor amargo, não pela dificuldade em si, mas pela responsabilidade de vencer quando os olhos estão todos voltados para o time. Com o placar de 3-0 garantido, o Vasco não apenas comemorou a classificação, mas também teve tempo para refletir sobre o que poderia ter sido feito de maneira diferente no primeiro tempo. Apesar de ser superior à União Rondonópolis, o time teve dificuldades para deslanchar no jogo, com o goleiro adversário fazendo defesas importantes e o time vascaíno cometendo erros na finalização. O gol de pênalti de Vegetti foi um alívio para todos, pois a vitória passou a ser uma questão de tempo. A equipe demonstrou paciência e, ao contrário de outras partidas, não se desesperou em busca do gol, controlando as emoções até que o resultado fosse assegurado. Agora, o foco se volta para o próximo grande desafio do Vasco, o clássico contra o Botafogo, marcado para domingo. O jogo será decisivo para ambos os times, pois o vencedor conquistará a tão almejada vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Vegetti, ciente da importância desse compromisso, destacou a relevância da vitória para o time, lembrando que, no ano passado, o Vasco chegou à final, mas não conseguiu conquistar o título estadual. Agora, temos que focar no jogo de domingo para sair com os 3 pontos e garantir a classificação para a semifinal, afirmou o atacante. A partida será um grande teste para a equipe de Carille, que precisa seguir com a mesma determinação para conquistar o triunfo. Com o clássico à vista, o Vasco espera manter a confiança em alta, principalmente depois de superar a União Rondonópolis, mesmo com as dificuldades enfrentadas. A expectativa da torcida é que, agora, o time consiga exibir um futebol mais fluido e envolvente, especialmente diante de um rival tradicional como o Botafogo. O Campeonato Carioca é uma competição cheia de rivalidade, e conquistar a vaga na semifinal representa um passo importante na recuperação do time, que ainda busca mostrar seu potencial. A pressão por resultados é grande, mas o Vasco, com seus jogadores experientes e um elenco qualificado, tem tudo para fazer de 2025 um ano de conquistas e, quem sabe, reviravoltas no futebol brasileiro. Nos bastidores do Vasco, uma entrevista polêmica promete movimentar os bastidores do futebol brasileiro. O que parecia ser apenas mais uma conversa nos campos do Gigante da Colina se transformou em um verdadeiro mistério, quando rumores começaram a circular sobre uma possível revelação explosiva de um jogador do Vasco para o jornalista André Rizek. Embora o nome do atleta ainda seja mantido em sigilo, a expectativa em torno da entrevista só cresce. Estaria ele prestes a revelar segredos internos sobre a temporada, críticas à diretoria, ou até mesmo dar a entender uma insatisfação com o rumo tomado pelo time nos últimos meses? O clima de tensão nos corredores do clube aumenta a cada minuto, e a torcida, que já vive momentos de incerteza, aguarda ansiosamente por esse encontro, que promete chocar os bastidores do futebol carioca. O que exatamente será dito na entrevista de Rizek? As especulações são as mais variadas, mas uma coisa é certa, a declaração desse jogador tem o poder de revirar o cenário do Vasco. A relação entre os atletas e a diretoria está longe de ser simples, e um desabafo, se for confirmado, pode acirrar ainda mais os ânimos dentro e fora de campo. Enquanto o clube se prepara para desafios decisivos, como o clássico contra o Botafogo no Campeonato Carioca, o que essa entrevista revelará sobre o estado emocional da equipe e seus problemas internos? A curiosidade é enorme, e os torcedores, em particular, querem entender o que realmente está acontecendo por trás dos portões do clube, à medida que o momento decisivo para o Vasco se aproxima. Com a entrevista de um jogador do Vasco prestes a ser revelada por André Rizek, a expectativa nos bastidores do clube só aumenta.
Há rumores de que essa conversa trará à tona assuntos delicados, que podem mudar a dinâmica interna da equipe. O clima de suspense toma conta dos corredores de São Januário, com torcedores e profissionais do futebol ansiosos para descobrir o que será dito. Será que o jogador irá expor tensões com a comissão técnica ou até mesmo questionar a direção do clube? Ou talvez o foco da entrevista seja uma crítica mais profunda ao momento vivido pelo time em campo? As especulações são inúmeras, mas uma coisa é certa, o conteúdo dessa entrevista tem o potencial de causar um grande impacto no Vasco e no futebol carioca. Com o clássico contra o Botafogo se aproximando e o campeonato carioca em jogo, o timing dessa entrevista não poderia ser mais decisivo. O que será revelado pode influenciar diretamente o clima dentro do elenco e até mesmo a relação com a torcida, que segue atenta a cada movimento do clube. Com a pressão aumentando, o que esse jogador vai dizer para Rizek pode ser um divisor de águas. A expectativa é alta, e, independentemente do conteúdo, todos sabem que esse momento será crucial para os rumos do Vasco na temporada. O que está por trás dessa conversa promete mexer com as estruturas do clube, e os próximos dias podem ser decisivos para o futuro da equipe. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. A torcida do Vasco, que vive um momento de incertezas, agora se vê diante de uma situação ainda mais intrigante, a tão aguardada entrevista que promete agitar os bastidores do clube. Muitos se perguntam o que será dito por esse jogador, que, com suas palavras, pode transformar o clima no elenco e até provocar uma revolução nas relações dentro de São Januário. O que você, torcedor, acha que será revelado? Será que finalmente teremos um desabafo sobre a pressão no clube, as dificuldades enfrentadas no dia a dia ou até mesmo críticas à forma como o time está sendo conduzido? A sua opinião sobre o que pode vir a público é fundamental, pois o impacto dessa entrevista certamente ecoará nas arquibancadas e nas ruas. Diante disso, a grande questão que todos se fazem é: o que esse jogador pode revelar sobre os bastidores do Vasco? Será que as críticas serão direcionadas ao treinador, à diretoria, ou até mesmo aos próprios companheiros de time? Sabemos que o ambiente no futebol pode ser volátil, e o que for dito pode ser decisivo para o rumo da temporada. O que você espera dessa entrevista, torcedor vascaíno? Quais serão as consequências dessas palavras, seja para o time, seja para a relação com a torcida? Não podemos subestimar o poder que uma simples conversa pode ter sobre o futuro do clube. O que será revelado pode mudar tudo. Enquanto isso, a pressão sobre o time só aumenta. Com o clássico contra o Botafogo no horizonte, a entrevista se torna ainda mais relevante. Como os jogadores e a comissão técnica reagirão às revelações? E o que isso pode significar para a relação da torcida com o elenco? Cada palavra que for dita pode gerar reações tanto dentro quanto fora de campo. Torcedor vascaíno, o que você acha que vai acontecer depois dessa entrevista? Qual será o impacto para o clube e, principalmente, para o futuro do time? Compartilhe sua opinião e prepare-se, pois os próximos dias prometem ser cruciais para o Vasco. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.